Para a nossa audiência. Obrigada, bom trabalho por aí. E por aqui, a gente falou que logo mais em Brasília teremos a divulgação do Plano Safra de Agricultura Familiar, que terá pelo menos 75 bilhões de reais em investimentos para financiamentos. A Gabriela Veras trouxe a informação que pode chegar a 77 bilhões sobre o Plano Safra empresarial e também familiar. A gente conversa agora com o deputado federal Arnaldo Jardim, que faz parte também da Frente de Agropecuária, Frente Parlamentar de Agropecuária, e nos atende gentilmente. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso noticiário. Bom, diante do que foi divulgado ontem, eu sei que o senhor esteve lá acompanhando a divulgação do Plano Safra empresarial. O plano ficou dentro das expectativas do setor? Atende às demandas mais urgentes do setor nesse momento? Bom dia, Patrícia. Uma alegria poder conversar com você, falar pela Band News. Ontem nós tivemos o anúncio, o montante você já frisou aí pela Band News, é 364 bilhões. E a nossa expectativa é de que hoje isso seja complementado pelo anúncio para a agricultura familiar, pequeno produtor, de mais 77 bilhões. Isso dá mais de 440 bilhões. Portanto, num montante que nos satisfaz, acima daquilo que nós gostaríamos que tivesse, portanto, muito positivo. Além disso, nós tivemos no anúncio de ontem, e isso deve ser reafirmado hoje também, um forte componente de sustentabilidade. Aqueles agricultores que tiverem boas práticas ou que tiver com seu cadastro ambiental rural analisado, terão um desconto nas taxas de juro, que vão ser as taxas dos diferentes programas. Isso é muito importante também. No caso de um programa para o agricultor de maior porte, que a taxa de juros é de 12%, nós até gostaríamos que fosse menos, mas é melhor do que a Selic. A Selic, que foi mantida, infelizmente, pelo Banco Central, impediu que essa diminuição ocorresse. Lá nós temos uma linha de 12, de 8 e de 6, que poderão ter um desconto de 1. Então, para 11, para 7 e até para 5, dependendo do setor que vai ser atendido. No caso específico do programa da agricultura familiar, são juros menores para estimular o pequeno produtor e a agricultura familiar. Uma novidade que vai ser anunciada hoje, estou dizendo em primeira mão, vocês têm lá a cobertura no Palácio, mas nós, na segunda-feira, eu compareci em nome da Frente Parlamentar Agropecuária e lá estava, numa reunião comigo, conosco lá na frente, estava o ministro Haddad, o ministro Carlos Favaro da Agricultura, o ministro Paulo Teixeira de Desenvolvimento Agrário e a ministra Marina. Nós nos reunimos com os 4 ministros para discutir exatamente a implementação dessas linhas. E lá, hoje deve ser reafirmado, o ministro Paulo Teixeira trabalhou, é importante, nós festejamos e reconhecemos, por uma linha também diferenciada para equipamentos que são mais destinados à agricultura familiar. São tratores de menor porte, é um sistema todo de plantio, de colheita mais adequado, e nós teremos linhas também favorecidas para isso, dentro do programa Mais Alimento. O que nós saudamos também, Patrícia, amigos da Band News? Um item que nos preocupa muito, que é ampliar a capacidade de armazenagem do nosso país. Nossa safra agora, só de grãos, soja, milho e todos do setor de grãos, sorgo e tudo mais, nós estamos colhendo uma safra de cerca de 318 milhões de toneladas. Qual a nossa capacidade de armazenar? 100 milhões. Então, com isso, o produtor tem que vender assim que colhe, muitas vezes em condições desfavoráveis. Tem que vender porque senão fica ali no seu depósito precário, ou fica em cima de caminhão, e pode tanto o produto se deteriorar, como ele tem que fazer uma negociação extremamente desfavorável. Então, foi bom o avanço que teve de mais recursos para o programa de construção de armazéns. O que me preocupa? Aí é negativo, tá certo? Nós vamos tentar melhorar. É ampliar os recursos para o seguro rural, porque aí nós precisamos reforçar mais do que nós plantamos a cada ano, somente 10% dessa área está segurada. Então, quando você tem uma seca
como está penalizando agora dramaticamente o Rio Grande do Sul ou outra região, você tem aí problemas porque você não tem o seguro tão largamente aplicado quanto nós precisamos. Então, esses são os pontos, Patrícia, me estendi aí, desculpe, mas só pelo entusiasmo, porque é um momento decisivo para que o agro possa continuar a ser esse setor, que é o setor que tem mais impulsionado a economia do país. Isso mesmo, deputado. Imagina, foi um belo resumo aí de todas as importantes ações e, inclusive, pontos positivos e negativos. Agora, deputado, a gente traz aqui esse assunto do Plano Safra. Queria que o senhor falasse justamente para quem não faz parte desse universo agro, o quanto, né, o Plano Safra também beneficia a vida de todos os brasileiros, né? Aquele que consome ali o prato na mesa. Como é que isso chega na ponta para os consumidores no geral? Esse primeiro trimestre, primeiros 3 meses, nós tivemos indicadores econômicos, né, Patrícia? Você comentou aqui na Band News, foram muito interessantes, né? Por exemplo, nós tivemos um crescimento do produto interno bruto que surpreendeu a muitos e está fazendo com que as revisões para esse ano sejam refeitas. Nós crescemos no primeiro trimestre 1,9. Se fosse depender só do setor de serviço, infelizmente, que queríamos que crescesse também, ou da indústria, esse crescimento seria até negativo, menos 0,2. Por que foi positivo? Porque o agro impulsionou. E nós tivemos um dado tão significativo quanto esse, que foi a inflação. A inflação decresceu a expectativa, está sendo revista. Aonde que a inflação melhorou? Ou seja, ela diminuiu, então melhorou a expectativa. Na inflação de alimentos, Patrícia. Olha que coisa extraordinária. Você está divulgando há poucos instantes, nós estamos acompanhando o IBGE. Somos 203 milhões de brasileiros, eu estava ouvindo a matéria com atenção aí com vocês, aí falando disso. O IBGE tem os dados sobre o gasto da família com alimentação. Há 20 anos atrás, o consumo médio das famílias, ela gastava 42% de toda a sua renda com alimentação. E no período recente, o gasto com alimentação diminuiu, em média, tá certo? Para 18%. Como é que você fez isso? Significa que gastando menos com alimentação, vai ter oportunidade de outros gastos que são fundamentais, porque foi exatamente o avanço do agro. Então, nós temos hoje maior alimentos. Ah, Arnaldo, mas não tem gente que passa fome? Tem, por uma questão de distribuição de renda, mas o produto está aí. Nós temos que ampliar a produção porque barateia tanto de alimento, de proteína, como exatamente de carboidratos, para a gente poder fazer a diferença. Então, quando o agro vai bem, além de todo o efeito na economia, do ponto de vista da inflação, isso controla a inflação e do ponto de vista da vida das pessoas, melhora também a sua condição de vida. Quero chamar a atenção também para uma fala do presidente Lula durante o lançamento. Rapidamente, só para o senhor comentar sobre o... Ele falou o seguinte: não precisamos sequer ter mais invasão de terra, mas disse que o governo vai criar uma prateleira de terras improdutivas para que haja uma política de assentamentos, né, antes de movimentos sociais invadirem essas propriedades. Qual que é a sua análise a respeito dessa declaração que o presidente Lula deu ontem no evento? Ontem, quando o presidente Lula declarou isso lá no evento, eu aplaudi. Eu e praticamente todos que lá estavam. Porque, ao contrário, inclusive, de outras declarações, que ficou confusa, e o governo passou até uma ideia de que estimularia invasões, ou que teria uma tolerância com relação a isso, coisa que é ruim, porque gera uma insegurança. Nós tivemos até que aprovar na Câmara uma CPI que está investigando as motivações e o financiamento dessas invasões, tá certo? Não gostamos disso, né? Não gostamos, não o setor agro. Eu acho que aqueles que querem democracia não gostam disso. Nós não gostamos da invasão da terra e não gostamos das invasões que aconteceram dia 8 de janeiro. Então, é respeito à segurança jurídica, às regras. E dentro das regras se pode avançar na questão da reforma agrária, tá certo? Embora o nosso país hoje já tenha a maior parte das suas propriedades de pequeno porte, isso é muito importante. Nós agora estamos discutindo isso na reforma tributária, garantir algumas prerrogativas, particularmente para os pequenos produtores,
para que eles possam continuar aí a se desenvolver, nós somos contrário às invasões. E foi muito bom ouvir do presidente que acha inequívoco, inoportuno e desnecessário ter invasões como nós assistimos num período anterior. Isso nos animou a esperar que o governo tenha proatividade naquilo que pode ser um programa de avanço na reforma agrária e, por outro lado, firmeza também para não permitir invasões que tragam uma insegurança jurídica e que comprometam ao funcionamento desse setor que está fazendo tão bem ao país. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho aí em Brasília. Seguiremos acompanhando. Até uma próxima oportunidade. E logo mais aqui no Band News TV, a gente segue de olho em Brasília para dar andamento aqui e mostrar o lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar. Até mais, deputado. Muito obrigado, Patrícia, toda a equipe da Band News. Obrigado por cobrirem esse setor que realmente é um setor tão importante para o país. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia. 10h29, a gente